turn. Pode falar. Iniciamos o programa com um trecho de um vídeo em que jovens se divertiam através dos passinhos. E isso faz cada um de nós voltar ao passado, época em que os jovens das décadas de 1980 e 1990 se divertiam bastante. Os quarentões de hoje certamente se lembram do Amor e Mil, aqui, Chopanas Drinks, Bambucanas, Bem Viver, Nostalgia Drinks e tantos outros locais que marcaram a época. Mas arrisco dizer que nenhum outro local marcou tanto a nossa juventude quanto a Holiday. Boa noite, olá amigos da REC TV, aqui é Lander Jorge, o seu contador de história. E hoje no programa Memórias, tenho a honra de receber dois grandes personagens que marcaram essa época que acabamos de ver nesse vídeo. Meu amigo Wilson Piazza e André Brito. Então, nada mais justo que começar vocês aí dando boa noite. Piazza. Muito boa noite a todos os telespectadores. Prazer enorme estar aqui, cara, nesse programa e poder falar um pouquinho daquela época que a gente sempre vai lembrar com muita saudade. André. Boa noite a todo mundo. Queria mandar um abraço para minha família que está assistindo, minha esposa, minha filha provavelmente está dando uma olhada, né? Beijo, Yasmin, os meus filhos, Vitor, Denzel, meus sobrinhos, a minha sobrinha Lara deve estar vendo aí se ela já tiver chegado da faculdade, e todos os amigos aí, os colegas de trabalho, todo mundo que estiver assistindo aí, gente. Um beijo para vocês, um abraço gigantesco. A família do homem é grande, né? Pô, você viu? A família Brito, né? Então, assim, conhecemos hoje Piazza, músico, né? Tocando aí nas noites, basicamente MPB, né? MPB é menos sertanejo, não desmerecendo sertanejo, mas é porque realmente não sei tocar sertanejo. O resto, geral. Nosso amigo André, como todo mundo sabe, diretor do Silco, realizando aí um grande trabalho à frente dessa pasta, mas vamos conhecer um pouco da vida desses dois grandes personagens. Piazza, cidade de origem? Cara, eu nasci em Sobradinho, cara. Sobradinho, Distrito Federal. Em que ano? 1974. E assim, como é que tomou conhecimento de Cidade Ocidental? Cara, a gente viveu muito tempo ali viveu muito tempo em Sobradinho, depois fomos para Ceilândia, tivemos um período em São Paulo e depois fomos para Taguatinga. QNG 33, lote 3, lembro até hoje. Eu era muito menino e eu lembro que na época de quadrilha a gente se divertia muito, jogava muito baseball lá em Taguatinga e tal. E de repente, não sei por que cargas d'água, minha mãe falou que, minha mãe é funcionária pública, falou de repente que a gente ia ter que mudar porque ela havia comprado uma casa em uma cidade do Goiás. E aquilo ali pra gente soou muito estranho, porque até então a gente nunca tinha vindo no Goiás, não sabia que existia Goiás, né? Menino não sabia que existia Goiás, aquele era o nosso mundo, então foi bem estranho no primeiro momento. André? Cidade de origem? Minha cidade de origem é Taguatinga, Distrito Federal. Nasci há poucos anos atrás. Não, aí não vale, vamos falar a data aí. Nasci em 1972. Nasci em 1972 e aí a gente vivi em Taguatinga até os 10 anos, depois vim para a Cidade Ocidental logo de cara. Meu tio já morava aqui em 82, né? Ele já tinha vindo para cá em 79, ele já morava aqui. E aí de vez em quando, entre 78, 78 e 82, a gente ficava vindo aqui, assim, nas férias, né? A cidade era muito pequena e tal, era só o centro aqui. Eu achava bastante divertido, né? Legal, né? Menino gosta de tudo. E aí meu pai falou, ó, a gente vai mudar lá para a Cidade Ocidental. Aí eu já sabia que era a cidade do meu tio, né? E aí a gente morava em Taguatinga, a gente morava num lugar que não era nosso, e aqui era nosso. A gente tinha um sonho da casa própria que foi realizado aqui.
Inclusive, meu pai comprou a casa diretamente das mãos do Cleto Meireles, o fundador da cidade ocidental. E a gente chegou aqui, né? E aí o resto tem uma história longa para contar aí, que o Lander vai... Tinha quantos anos então, quando chegou aqui? Cara, se eu não me engano, eu tinha uns 13 anos. E um fato interessante é que quando a gente chegou aqui, cara, era muito estranho, porque aquela cidade padrão americano, né? Os muros, meio muro, muretinha, e caraca, eu ficava olhando aquilo tudo igual, sem amigos, sem ninguém. Eu, caraca, velho, como é que vai ser a nossa vida? Como é que vai ser a nossa vida aqui? Pois é, e qual foi a impressão que você teve quando chegou aqui? Cara, uma das piores possíveis, porque, como eu te falei agora, eu não conhecia ninguém, não tinha amigo, não tinha ninguém. Mas você sabe como é que é moleque, né, cara? E naquela época era muito maneiro, porque a gente não tinha essa facilidade que a molecada de hoje tem. E a gente fazia as nossas brincadeiras, né? As brincadeiras que a gente herdou dos nossos pais, enfim. E era muito legal porque a gente foi conhecendo as pessoas, conhecendo os vizinhos, né? Fazendo amizade. E daqui a pouco a gente tava, na melhor cidade do universo. André, tinha quantos anos? Eu tinha 10 quando eu cheguei aqui, né? Menino, né? E aí para mim também foi um choque, apesar de que eu cheguei aqui em janeiro de 82, né? Meu pai falou, a gente vai se mudar ano que vem, eu fiquei empolgadão, né? Que o menino quer fazer coisas novas, né? Eu fiquei, nossa, que dia que vai ser? Dia 28. E eu fiquei ali contando os dias e tal, arrumei minhas coisas. Vambora, vamos. Quando chegou aqui tudo mudou, né? Claro, eu tinha a casa massa, a gente morava num barraco de madeira para mudar para uma casa de cimento, né? Uma casa de tijolo e tal, era formidável. Mas depois o tempo foi passando, eu falei, cara, eu não conheço ninguém aqui. Demorou para fazer amizade, né? Para mim foi uma eternidade, mas deve ter sido assim umas 2 semanas. Mas para mim foi uma eternidade e tal. Eu fui estudar no CO. O CO na época era brabeira, né? Era brabeira, durante muito tempo continuou sendo, e para mim foi horrível, né? Mas aí os amigos foram chegando e tal, a gente foi, daqui a pouco já tinha uma horda de gente na rua, todo mundo se conhecia, e aí foi igual o Piazza falou, a gente criava nossas brincadeiras e era o tempo todo na rua, ficava louco para esperar as férias, ficava louco para chegar as férias, e aí foi só diversão até a adolescência, né? Piazza, você falou que chegou aqui com 13, né? Isso. 13 anos. Então você deve ter uns 70 aí, né? Acho que é por aí. Dizem. Eu parei de contar, né? Assim. Pois é, então assim... Tá até óculos agora, irmão. Tá vendo? Dá pra ser Papai Noel? Eu tô fazendo estágio. Pois é, 13 anos, vem para uma cidade... Em que ano você falou que chegou aqui? 86, mais ou menos. Então, 86, 10 anos de... Né, a cidade já tinha sido fundada. Então, uma cidade praticamente recém-construída, 13 anos. E diversão naquela época, o que você consegue lembrar? Cara, é porque naquela época também, quando eu cheguei, eu era muito menino, né? Assim, era pré-adolescente, né, na verdade. Então, o lance da diversão mesmo já era pra galera mais adulta. E a gente foi, na verdade, depois a gente foi construindo, né? Porque, em primeiro lugar, a nossa diversão da molecada era futebol na rua, era golzinho. Era bandeirinha, pique-pega, bolinha de gude, ir pro Zé Leão, tomar carreira dos capatazes lá, meu irmão. Ir pra cachoeira, pegar umas manguinhas lá no Jardim da Imaculada. Namorar um pouquinho, né? Não, até que nesse primeiro momento a gente não era muito de namorar, a gente era molecada ainda que tinha, era ingênua, né? Naquela época a gente não pensava hoje, muito, né? que namorar, não, moleque, às vezes moleque com 16, 17 anos, o cara nunca tinha beijado, era como dizem hoje, né, as moleques, BV. Então, cara, nosso passatempo mesmo naquela época, depois de chegar da escola, obviamente, era ir pra rua. André, você tinha 10 anos, né? Uhum. E o que você consegue lembrar da sua... Enfim, tudo praticamente. Porque assim, era tudo muito intenso, né? A gente ia pra rua mesmo, vinha da escola,
eu estudava à tarde, então assim, você tinha que esperar depois das 5h30, chegar da escola para ir curtir as brincadeiras. A galera já chegava todo mundo ao mesmo tempo, já tinha uma galera na rua e a gente ia brincando até de noite de inúmeras coisas, ficava até meia-noite. A gente tinha, ou mais, tinha brincadeiras assim que tomava a cidade toda, que não era muito grande na época, né? Tipo polícia e ladrão, essas coisas que vale a cidade toda. E a cidade toda era tipo a 13, a 12, né? A 11, a 15. E aí, né? E aí assim, aí tinha um monte de... Jogar futebol, por exemplo, era a principal, né, Piazza? Era a principal, você já tinha já os times meio que formados, ou então às vezes brincava você sozinho, era só você levar a bola pro meio da rua que daqui a pouco apareciam umas 200 pessoas querendo jogar também. E aí a infância foi seguindo nesse ritmo, assim, um ritmo bem bacana, inclusive, né? Córrego, a gente ia muito pro Córrego aqui de baixo. Poção lá, Poção. Vocês lá da 13 iam pro Poção, a gente aqui da 12 ia pro Córrego ali, depois da escola onde é o Josefa agora, que eu não sei nem se existe ainda. Chegaram a pegar a época do lago, não? Sim, chegamos. Eu tomei banho no lago, minha tia me levava para lá, pra gente atravessar no meio do mato ali e ia tomar banho no lago, que tinha uma prainha bem bacana. Na época ele já era poluído, né? Sim. Mas tem essa não. Mas nada de encontrar com a noiva do lago, né? Não, cara, nunca. A gente até que era meio doido, a gente não tinha muito esses negócios, não, nunca... Se encontrasse também, a gente caía pra dentro também, né? Tipo, e aí, o que você tá querendo com a gente? Não tinha muito medo não, a gente descia, a gente aqui, né? O lago tinha 2 quadras ali, de esporte, a gente descia pra lá de noite pra jogar bola, e lá não tinha luz nenhuma, era só a luz da lua. Ia pra lá, ficava jogando bola lá, ou fazendo alguma outra traquinagem, né? E às vezes a gente encontrava um pessoal lá e tal, namorando, né, entre aspas, encontrava uns doidão lá e não tinha medo não, passava pelos caras e os caras mandavam a gente sair fora e a gente ainda ficava por ali ainda e tal, depois voltava para casa. Porque era legal se aventurar ali no meio dos matos, né, e na época era tranquilo, não tinha criminalidade hoje que tem hoje, né, hoje em dia uma criança no meio do mato à noite, você tá louca, ela tem que ser muito corajosa. Mas antes não, a gente descia a galera pra lá, ficava por ali, vendo como é que era o lago à noite, brincando, sacaneando alguém, no bom sentido, e era super tranquilo. Se por acaso a gente encontrasse a noiva do lago, a gente ia ficar... Chamar ela pra jogar também um pouquinho. Não fazer aí, vambora. Até parece, nessa tranquilidade toda. Piazza, teve algum acontecimento que você consegue lembrar que tenha marcado, enfim, a sua adolescência em Cidade Ocidental? Você consegue lembrar? Assim, ó, eu não tenho a memória igual a do André. Daí o pessoal fala que eu sou um museu ambulante, está aqui. Ó. O André é incrível. Eu tenho um pouco de memória de peixe, mas eu consigo lembrar de muita coisa legal, cara. Eu lembro muito da minha época da cena do rock and roll. Né? Eu lembro que a gente foi o André também acho que foi nesse show lendário da Legião Urbana lá no Mané Garrincha. Que estava lá. Preto, eles tocaram só... Cara, a Legião movimentou a cidade inteira, meu irmão, de Brasília e o entorno. Eu lembro que a gente pegou a Napolina aqui, ó, para ir pro show, naquela expectativa, a Legião vai tocar, Legião, e não sei o que, meu irmão. Aí quando a gente chega lá, a gente era meio maluco também, de grupo, a gente foi, meu irmão, pra cima assim, ó, do palco, assim, pertinho do palco. Aí tinha uma grade muito grande. E de repente, na terceira música, pula um cara em cima do Renato nas costas. Eu falei, caraca, meu irmão, que loucura. Será que é encenação, não sei o quê? Aí aquela confusão toda lá, o segurança tirou, aí até a hora que ele falou cidade babaca, não sei o quê. Aí daqui a pouco só vi aquele tumulto, o segurança chegou e falou assim pra mim e pra galera, molecada, mete o pé porque vai dar treta isso aqui. E a gente, cara, não acredita, a gente veio de longe, não sei o que, pra curtir esse show e tal. E cara, não teve jeito, a gente veio embora triste, aí no outro dia assistindo o DFTV, né? Eles três lá, o Renato, o Dado e o Marcelo falando, né? Que deu acontecimento e tal, pedindo desculpas, mas que não tinha como prosseguir no show. E isso marcou muito, né? Essa cena do rock and roll, a gente gostava muito, cara. Legião, Paralamas, Titãs, Capital. Essa galera aí toda aí, fora o Queen, né? Michael Jackson, meu irmão, que todo mundo era super fã, então... Você dançou muito Michael Jackson?
Não dancei muito. Nunca fui tão bom na dança quanto os meninos, mas foi uma fase muito boa. E outra coisa também, eu até já falei com o Carlos policial. Qual é o sobrenome dele lá? Carlão? Carlão da 3, aquele abraço, meu irmão. Ele tinha uma banda com o Márcio, filho do finado seu Pedro, lá da 11. Era ele, o Márcio e não sei mais quem, cara. E uma vez ele tinha uma chácara aqui no Sulete, aqui, e ele falei, pô, queria muito qualquer dia tocar, sei lá, eu almejava muito. Ele falou, Piazza, vamos no ensaio lá nosso lá. Meu irmão lembra até hoje, a primeira música, Que País é Esse? O Carlos na guitarra, o Márcio na batera, um baixo, não sei, alguma coisa assim, e outro cara. E aí, pô, nesse dia eu falei, caraca, será que um dia eu vou tocar, velho? Mas assim, nem tinha ideia, cara. Depois eu viraria músico. Vamos chegar nessa parte aí. Ok. Você, André, enfim, você consegue lembrar algum acontecimento que tenha marcado a sua infância, adolescência, Cidade Ocidental? Teve vários. Esse que o de fumaça, que fica aqui quase 2 horas aqui com fumaça como eu. Esse que o Piazza falou aí do show da Legião Urbana também foi antológico, a gente estava lá, né? Eu estava lá também, meu irmão me levou na época, eu tinha uns 14 anos e tal, lembro que fazia um frio, né, Piazza? Um frio rachando mesmo, mas a gente foi e tal. Já de início, assim, já tinha umas tretas rolando, que a cavalaria tava lá, né? A gente tinha recém saído Falei que tem memória... Isso é um dinossauro, mano. A gente tinha recém saído, eu sou um pterodátilo. A gente tinha recém saído da ditadura militar, ou seja, a PM, sangue no olho lá, a cavalaria, né, botando a galera pra dentro e tal, filas gigantescas até que a gente entrou, né? A gente entrou... E aí os caras demorou um pouco para tocar. Eu lembro da música que estava tocando nos alto-falantes, que era uma música do Morrissey, né? Sweat Shoes, que marcou pra caramba, assim, fala até inglês, né? Aí eu, nossa, cara, eu nunca esqueci essa música. Eu já gostei de cara, tava rolando um som ambiente, eu falei, que legal. O show é esse, se for esse pra mim já tá bom. Aí entrou o Legião Urbana, começou a tocar de cara lá, tocou algumas músicas, né? E aí começou a treta. Meio que eles atrasaram, a galera já tava puta, né? Atrasaram pra caramba. E aí começou a treta e o resto da história que o Piazza já contou. Aí na hora de ir embora, também treta de novo, né? E aí o pessoal no dia perguntou, e aí, gostou do show? Eu falei, me amarrei, nossa. Pô, mas os caras só tocaram 6 músicas e mandou a galera pastar e foi embora. Eu falei, pra mim foi massa, porque foi o meu primeiro show, foi loucura. Eu sabia que aquele show ia ser antológico, né? Tanto é que eu guardei até um tempo atrás o ingresso. E aí o ingresso foi furtado, infelizmente, né? Mas eu guardei durante muito, muito tempo. Lembra? Com a sua licença, tem o pessoal dando... Pois é, cabeça são né, o apresentador de celular lá na... O Eduardo Albuquerque, o Gilson está assistindo, o Alessandro Aguiar, que é das antigas aqui no Ocidental. Alessandro, aquele abraço, meu irmão. Né? A Mel, que é professora, está assistindo também, a Mel Dutra. O Rogério Mourão, abraço, Rogério, ex-vereador nosso, né? O cara também gosto do rock também, viu? Eu tô sabendo, ele é do rock. Daniel Oliveira está assistindo também, Edivaldo, um abraço para esse pessoal todinho aí, gente. Continue com a gente. Um abraço a todo mundo aí que continua acompanhando. Então, além desse acontecimento. Aí depois disso veio aquela fase que até então eu pensava, eu era do rock, né? Acabou a Legião Urbana, eu era do rock. E aí comecei a ouvir funk americano, né? Então que meus irmãos já escutavam já há décadas, né? Eu já curtia também. E aí eu conheci os caras que ouviam também, eu passei a ouvir também, né? E aí aquilo foi meio... Até que surgiu o Michael, né? Michael Jackson e tal. E aí eu falei, eu quero ser o Michael Jackson quando eu crescer. Aí eu ficava lá ensaiando os passinhos, aprendia a dançar muita coisa sozinho e tal. E aí veio os grupos de dança aqui no Ocidental. Agora vamos interromper aqui. Tá, falamos aí do rock dos anos 80. E como é que era o rock em Cidade Ocidental?
Cara, tinha algumas bandas que faziam o som, como eu falei pra você do Carlos, que eu não lembro. Eu sei que também tinha Nomes Feios já na época. É. Mas eu era muito menino e pelo fato do som dele ser mais underground, eu não tinha aquela assimilação, entendeu? Se identificava. Eu não me identificava muito. Porque eu também, como o André acabou de falar, eu comecei a não migrar do rock pro funk, né? Pra música black americana. Mas comecei a compartilhar. Até porque a gente, naquela época também, a gente tinha o lance da rádio, né? A fita cassete, né, cara? O André, pô, era muito interessante quando a gente sabia a hora do programa, né? O programa tal, ia entrar, e você ficava ali com a fitinha cassete esperando pra Dedinho no rec, assim, ó. Esperando o cara terminar de falar. E na hora, pô, tentando gravar a tua melhor música, cara. Tem que contar que na metade o cara começava a falar. Começava a falar. Rádio 105 FM, aí tu... Não! André, você consegue lembrar aí do rock dos anos 80, Cidade Ocidental? O rock dos anos 80, né? Aqui na Cidade Ocidental. Assim, beirando os anos 90. Aí a banda que eu mais me lembro é do Nomes Feios, lógico, né? Eu não era muito de rock, mas eu gostava, sempre gostei de música. O Marcelo Zumbi, né? Um abraço para ele, pro Chico também, para todos os caras do Nomes Feios. Eles já tocavam já em alguns lugares, aí eu achava legal pra caramba, né? Queria até fazer parte, só que eu nunca fui músico, assim, nunca toquei nada, ao contrário do Piazza, né? E aí, mas assim, eu sempre estava admirando o trabalho deles e tal. E aí uma vez ele chamou a gente para fazer uma jam lá com eles, aí isso já foi bem mais para frente, né? Mas assim, no período mais inicial que eu me lembro muito deles. Me lembro, assim, falando de banda, me lembro muito da banda Raulino tocando no Amor é Mio. Me lembro do Esquema 6, lógico, né? Esquema 6, muito Esquema 6, fui em vários. Na época, né, do Tião, que na época ele era da banda, e o Cid que trazia eles aqui, o Cid era muito amigo deles. E aí um abraço para toda a família Lima. E aí eu sempre estava ali eu tinha essa conexão aí, né? Ia nos shows e tal. Nomes Feios, os caras eram bem novinhos, já tocavam, e a gente se cruzava nas festas. E basicamente isso, era um movimento também, assim, de luta também, junto com um movimento de dança também, né? Porque era uma coisa de adolescente, underground, que nem todo mundo gostava, mas tinha os seus nichos ali e tinha o seu público fiel. Isso que era legal. Que em determinado momento que se colidiram, mas no bom sentido, né? Tiveram uma amálgama ali de pessoas ali que começou a compartilhar aquelas coisas ali, né? Para ficar até abismado com a memória do homem, que o homem é um... né, enfim. Mas eu tô esquecendo o nome das pessoas. Programa ao vivo, o mal é exatamente esse. Enfim, a gente falou aí, começou o programa falando de alguns locais que marcaram, né, a juventude de Cidade Ocidental, mas eis que surge a famosa Holiday. O que esse nome representa para você, Piazza? Cara, representa muita coisa legal, cara, porque foi um marco de uma nova era pra gente, né? A gente viveu muita coisa legal. A partir dali a gente começou a conhecer as pessoas. Apesar de que a gente era muito novo também, para entrar lá era meio complicado pra gente, porque a gente não tinha grana. Primeiro, a gente não trabalhava, não tinha dinheiro. A gente era sustentado pelos nossos pais. Para entrar, eu lembro que tinha um lance, se eu não me engano, André, até era 1h ou 2 da manhã que eles liberavam a catraca. Era 1 ou 2 da manhã. Era a hora do povão, alguma coisa assim, que eles tinham um nome lá. Mas aí já tava fim de feira, acho que era tipo até 2 horas, sei lá. Aí a gente, meu irmão, aquela 1 hora que a gente conseguia, no dia que a nossa mãe liberava também, né? Que ainda tinha isso. Que no caso, eu sou filho de mãe solteira.
E naquela época, assim, até hoje, mãe é mãe, né? Você vai sair essa hora, 1h da manhã, aqui do lado de casa, eu moro na 13 aqui, na outra rua, aqui 2 ruas depois. Então, mas significou muito pra gente, cara, que nesse período a gente conheceu muita gente. Já vamos falar das dancinhas, negocinho? Tá. Calma. Okay. Tá, e, enfim, você é muito jovem, preocupação de sua mãe, né, sair esse horário. Tinha medo? Não, até que naquela... Como é que era para a juventude de hoje saber como é que era naquela... Era muito tranquilo, assim. É claro que sempre houve gente que queria fazer coisa ruim, né? Mas naquela época, cara, a gente conseguia andar no beco assim tranquilamente. Você andava no beco qualquer hora da noite, cara. Tranquilo, de galera. O problema é isso, de galera. Quando você encontrava algumas galerinhas diferentes, tipo da 15, da 13, aí se cruzava ali, era uma treta que rolava. Mas nunca eu ouvi, eu já até participei, inclusive, mãe, desculpa, mas era na mão, cara, era na mão. E quando o cara não aguentava, ele pegava pedra e pau, assim. Mas era muito tranquilo. Você saía do Vem Viver, da Holiday, ou de festinha qualquer, e você conseguia andar em qualquer beco da cidade ocidental. Verdade. André Brito, quando fala Holiday, o que vem à sua memória? Pô, vem só coisa legal, só coisa boa, entendeu? Vem momentos de transição muito fortes para mim, né? Que até então eu ficava em casa, eu conhecia, eu tinha uns companheiros na rua assim que eles curtiam o mesmo movimento que era um movimento de adolescente, né? Então dançar era legal porque você dançava e chamava a atenção das pessoas, ficava lá as menininhas, todo mundo olhando assim, nossa, ele dança tão bem, né? E aí você ficava, aí sim você tinha que se destacar, você tinha que fazer parte daquele movimento, né? E aí na rua ali, na 12 ali, na 12 com a 16, foi a rua que eu fui criado, né? Até hoje a minha mãe e minha família, todo mundo mora no mesmo lugar ali. Ali a gente eu conheci muita gente bacana. Meu amigo Nery foi o primeiro parceiro de dança, né? Ali naquela rua ali, junto com vários outros que já passaram por lá. A gente era tipo uma dupla, a gente inventava nossos passos e tal, e a galera gostava. E aí veio essa coisa do Vem Viver, né? Bom destacar que primeiro veio o Vem Viver. Sim. E aí para ir no Vem Viver para mim era mais complicado, porque eu era bem mais novo, né? Tinha lá pelos 12 e tal, e não era tão fácil sair de casa e ir para lá. Meio que você não tinha grana, assim, porque a mãe não deixava. Mas aí um dia eu entrei lá uma vez só e fiquei fascinado. Foi no dia de um concurso de dança, primeiro concurso de dança, que foi o concurso de dança da Coca-Cola. Coca-Cola patrocinou esse concurso de dança na Holiday, no Vem Viver, onde hoje lá é a Academia Maromba, né? Foi fantástico, lotado, e a galera dançando, não sei o que. E aquilo ali eu falei assim, pô, eu quero fazer isso também, quero dançar lá naquele palco, porque a galera aplaudia, a galera curtia. E aí começou as tratativas para montar um grupo de dança também, né? E aí veio a Holiday, e na Holiday aconteceu muita coisa legal, muita coisa divertida lá, sob o comando lá do Cid Lima e da Gina. Um abraço para a Gina muito forte, né? Gina. E que a Gina é a nossa eterna musa, né? E ela proporcionou muitos momentos de diversão para as pessoas aqui na cidade ocidental, né? É bom reconhecer isso, né? A Gina e o Cid, agitadores culturais natos, envolvidos com esporte também e com política também, deixar isso bem claro. E aí a gente queria estar lá dentro também, junto com todo mundo, né? E lá a gente brigou, lá a gente curtiu, lá a gente ficou triste, lá a gente ficou alegre, e lá fizemos amizades que duram até hoje, né? Muitas delas. Assim, eu me lembro com muito carinho daquela época, com muita saudade também. Aquela atmosfera, infelizmente, Lander, jamais vai voltar, não do jeito que era daquela época, né? Que é assim mesmo, o ciclo da vida é esse, né? Então, eu só tenho coisas boas para lembrar daquela época lá. Os grupos de dança.
Pois é, os grupos de dança, cara, é época incrível mesmo, porque eu lembro que aí eu conheci, eu morava lá na 13-2, a 13-2, a 2 virada pra lá e a 2 virada pra cá. Eu morava na outra, né? Uma depois da rua larga. Só que na rua não tinha muita molecada. Tinha do outro lado, na outra rua. E como os muros eram baixos, a gente caminhava por cima dos muros, né? Da muretinha. E eu vi que tinha uma garotada lá do outro lado da rua e tudo. Beleza, essa galerinha era do futebol, era do pique-pega, não sei o que. Aí você foi crescendo um pouco, né? A gente foi crescendo um pouco. Aí eu descobri que tinha outra galera do beco pra baixo. Essa era a galera do beco pra cima. Aí eu encontrei um tal de Cláudio Chandelle, André Brito, Borel. Esses eram os caras. André Brito, Chandelle e o Borel. E meu irmão, eu não me lembro, o André que vai poder falar com mais propriedade e de clareza nesse negócio. Eu só lembro que eu conheci o Chandelle e a gente começou a trocar ideia. Não sei se foi no CO, não sei, não lembro. E a gente começou a andar junto. E começou a frequentar o Vem Viver e a Holiday. E num dado momento, eu lembro até o porquê que ele colocou esse apelido de Chandelle, viu? Qualquer dia eu revelo isso aí. Tava no dia, viu? E a gente começou a andar junto e ele começou a colocar um gravador lá na frente, lá, e a gente começou e aí, vamos montar um grupo de dança? Eu não sei bem se essa é a ordem, mas é por aí. E eu sei que, meu irmão, daqui a pouco a gente tava disputando campeonato de dança, meu irmão. Não sei como, vou te falar. Eu, um cara que nunca imaginei na minha vida. Até hoje eu penso, eu dancei mesmo? Porque hoje eu sou meio duro, né, cara? Tem vídeo, não tem, dele dançando? Tem. Eu sou meio duro. Aí, mas eu fico pensando, caraca, meu irmão, os caras conseguiram fazer eu dançar. E foi muito legal, cara, porque a gente vai, claro, aqui no Transcorrer, a gente vai falar de uma batalha épica aí contra o grande Demos Funk, cara. Época de ouro. André Brito. Então, aí entra a parte dos concursos de dança e tal, né? O que o Piazza falou é isso mesmo. A gente, no caso dele lá na 13, né? Eu aqui no meu caso na 12. E aí o Demos Funk já existia nessa época, né? E aí o Demos Funk estava formando uma nova equipe, né? Super equipe. Uma super equipe, né? Para o filme da Marvel. Estamos recrutando jovens para fazer o Demos Boys. E isso era sério. E aí eu fui parar lá na 17. O ensaio era lá, o teste era lá. E aí tinha lá uma coreografia pra gente aprender, que eu achava muito complicada, né? E o MED na época, né? O MED que capitaneava essa galera, porque o grupo era MED, Kid Funk, Granami, né, os nomes, né? Mad Kid Funk, Granami, Pantos ainda anda pela cidade aqui, Marcelo e uma outra galera, tinha mais uma multidão mesmo, assim, eles eram uma multidão, eles eram uma família gigante, tinha torcida organizada e tudo mais. E aí o sonho de todo mundo assim, todo menino black, né, era entrar no grupo de dança, seja ele qual for. E aí tinha Demos Funk, tinha Power Dance, né? E aí, para onde é que a gente vai? E aí você meio que tinha que escolher uma linhagem para você fazer parte, né? E aí, pô, o Demos Funk é uma história, então vamos para lá. Eu fui para lá. Cheguei lá sozinho, né? Com várias ideias na cabeça, né? A minha ideia era tentar influenciar a partir dele, mas ele era um negócio meio fechado, os caras eram brabo mesmo, né? E aí eu fiquei um dia, achei legal, mas eu falei, não, minha vibe tem que ser uma vibe capitaneada por mim, né? Ou de pessoas que comungam com as minhas ideias. E aí eu saí de lá e estou lá um belo dia lá, fui para Holiday, fui eu e uns amigos. Aí eu fiquei lá de bobeira e o Cláudio Chandelle, né, que é nosso amigo em comum, a gente já fazia jogo de gibi, né? A gente colecionava Marvel e aí a gente de vez em quando fazia uns trambiques de gibi, né? Ele, o Borel. E eu acho que o Piazza chegou a ler também, né? E aí a gente já era amigo de gibi, né? E aí um dia eu vi lá dançando, passinho, ele sozinho ele sozinho não, tava ele e outras pessoas.
E aí eu falei, pô, e aí, você dança também? Danço, eu arrebento, né? Não, eu já tenho um grupo e tudo mais, né? Enfim, eu falei, pô, vamos juntar forças aí. Ele, bora. Aonde? Não, vamos lá em casa na 12 lá amanhã e a gente começa. E aí ele foi, levou uma galera, o Piazza tava também, né? E aí, no fim, ficou só eu, ele, Piazza. E depois a gente foi juntando mais gente. Mas aí os ensaios passou a ser na casa dele, né? Na frente da casa dele, lá na 13. Que era o reduto deles, né? Do Piazza e do Cláudio. Lá ele já tinha uma galera, já tinha um fã-clube lá, né? Tinha umas menininhas que andavam por lá, umas pipas voadas e tal. Não lembro dessa parte não, viu? O que significa pipa? Pipa voada mesmo. O Cláudio soltava pipa, você soltava pipa? Bastante, né? Então, por isso que eu falei, pô. Eles eram. Não tem conotação nenhuma, pô. Não tem. Eles soltavam pipa mesmo, né? E aí, de vez em quando eu ia lá, eles estavam lá no Cruza. Né? Aí, enfim. E aí a gente foi se ajustando, entrou mais umas pessoas no grupo. Né? Eu montei a coreografia na época, eu já tinha ela na cabeça já, né? E aí a gente foi saindo, mas a ideia não era participar do concurso de dança ainda, né? Ainda tinha muita coisa para ser trabalhada na minha mente doentia ainda, eu ainda achava que a gente ainda precisava de... Né? Era uma coisa meio Karate Kid, a gente precisava ainda treinar, provar nosso valor e tal. E aí o Cláudio, pô, vai ter um concurso de dança, vamos entrar? Eu falei, não acho legal não, a gente ainda não tem nem final nossa coreografia. Tá bom. E aí daqui a pouco ele chega, aí, inscrevi a gente lá. Aí eu, o quê? Né? E agora, que dia que é? Final de semana que vem. Eu falei, não, velho, você é louco. Né? E aí, tá, então vamos. E aí a gente participou desse tal concurso de dança, que foi uma coisa que é um capítulo à parte aí da nossa vida aí, entendeu? E assim, como é que as pessoas daquela época, né, os adultos, enfim, como é que eles viam esse movimento? Né? Enfim, como é que os adultos enxergavam vocês naquela época? Ah, cara, assim, era novidade para todo mundo, né? Era novidade para os nossos pais, para a galera da rua. E assim, até que a gente começou a ter uma galera muito querida, assim, que acompanhava a gente, muito fã, assim mesmo, de nego saber, a hora era 8 horas no ensaio, se eu não me engano, da noite. E a galera reunia em volta da gente e os caras, o André, acho que o gravador era até do André, não sei se era do meu irmão. Do irmão dele, botava lá, aquele gravador era 3 em 1, não, 2 em 1. Era rádio e o deck, né? Isso. E botava lá, cara, na fitinha, apertava. Tinha um cara exclusivamente pra rebobinar. Tinha um cara só pra isso, entendeu? E a galera lá, a gente dançando e uma galera em volta, assim, dando muito apoio mesmo. No começo, a minha mãe falava, que negócio é esse de dança? Que futuro? Rapaz, que futuro, vai estudar, meu parceiro, é novo. Coisa de mãe, né? Assim, que já teve adolescência, mas cresceu e tudo. Então, a gente até que não teve muito resistência. Não. Os vizinhos achavam muito ruim, não? Aí é um outro episódio. Alguns sim, mas a maioria gostava. Acho que a maioria gostava. Só tinha umas 3 tiazinhas assim, senhorinha, que por causa do barulho, né? E por causa da movimentação também, porque aí cachorro começava a latir, criança chorar, nego aplaudir, nego gritar, a gente misturava com som e a palma batendo, não sei o quê. Aqui, mais ou menos isso. Assim, resistência a gente não tinha, né? Você vai fazer alguma pergunta? Vou. Assim, tinha, né, os concursos de dança, mas assim, qual era a verdadeira finalidade da criação desses grupos? Tinha alguma finalidade? Tinha, lógico. Tinha objetivos gerais intrínsecos. Mas assim, aquela pergunta anterior, como é que os adultos viam isso aí? A gente tinha mais admiradores do que pessoas contra, críticos, né? As críticas a gente tinha bastante. As mães, claro, estavam sempre preocupadas e tal, mas cara, foi o momento mais tranquilo para a mãe possível, porque aqui na cidade era muito tranquilo e assim, claro, tinha droga assim,
tinha roubo, mas em uma quantidade muito menor e tal, que não chegava muito perto da gente, a gente se safava disso tranquilamente. A gente sempre né? foi blindado, né? A gente nunca... Nem álcool, cara. Naquela época a gente consumia nada de droga, nada, zero. Tudo caretaço. Era tudo... A gente tomava refri, né? E... Baré? Baré, por aí. Nesse naipe aí. Aí, assim, o pessoal da Rua do Cláudio, coitado deles, né? Que a gente estava lá. Claro que nem se compara hoje em dia, né, mano? Hoje em dia o cara liga o som automotivo ali, acabou o sossego. Vai 3, 4 horas da manhã. Na nossa época era ali, até umas 10 no máximo, às vezes ia até 11 e pouco, mas era mais tranquilo, mas tinha, claro, os vizinhos se incomodavam por causa da movimentação, né, Piazza? Teve uma época que a rua lotava, a Rua do Cláudio lá, 13, né? A 13-2. Lotava, era perto do beco, vinha chegando gente de tudo quanto era lugar só para assistir o ensaio. Hoje, né? Não, a outra. A da outra. A 2 virada para 3. Isso. Aí vinha gente de tudo quanto é lugar da cidade para ver a gente ensaiando, né? E era uma coisa muito insana mesmo, assim, porque o pessoal tava ali querendo fazer parte, se queria fazer parte de qualquer jeito, e tinha esse cara mesmo que tava ali só para rebobinar a fita, né? Era o nosso Rude. Quem era ele? Teve o Pança, que também acabou entrando, dançando. Verdade, também, o Matusa também, né? Teve umas meninas também, mas sempre tinha alguém. Tinha o Gustavo chegou a dançar, Gustavo Galego, né? Ele tá numa foto com a gente, né? Teve várias pessoas aí, sempre querendo fazer parte, né? A gente tinha a Ellen, que era a nossa, tipo, empresária, né? Queria fazer parte, até hoje ela faz parte desse movimento, né? E aí, assim, tinha os vizinhos, o Carlos, por exemplo, o Carlos que treinava o Ajax. O Carlos gosta muito da gente até hoje, né? Mas ele era o chato da parada, claro, era na frente da casa dele praticamente, né? Ele ficava louco lá, mas ele sempre muito educado, sempre muito companheiro, chegava lá e só abria a porta lá e... Cláudio, aí Xandé, né? Olhava assim, ele fazia assim, ó. Aí eu vou baixar, e a gente, pô, o que você está fazendo? Não, o Carlos pediu para baixar, aí abaixava, daqui a pouco aumentava de novo, né? Até que chegou um período que a gente estava na casa dele e tal, né? Um período curto, mas enfim. O Zazá também, depois que o Piazza foi embora, o Zazá mudou para casa do lado ali, o Zazá morava ali com as irmãs deles, né? Com o pai, hoje a Ana Ferreira, que é vereadora, morava ali também, né? Ali naquela rua ela conheceu o marido dela e tal, né? Ela também é dessa história também. O Zazá também, eles todos lá, pô, abaixa um pouquinho aí e tal, né? E claro, a gente ia lá, atendia e tal, e aumentava de novo. Mas, no geral, todos eles apoiavam. Inclusive esse vídeo que tem na internet da gente dançando foi o Carlos que gravou, né? Acho que ele era o único ser humano na cidade que tinha um videocassete, né? Videocassete. E aí ele gravou e graças a ele tem esse registro histórico aí, vídeo aí, né? Um dos poucos. Tá, então os grupos de dança, vieram os concursos, tinha rivalidade entre os grupos? Não, era o que mais tinha, pô. Era muita rivalidade, meu irmão, era incrível, porque a gente era todo adolescente, né? E tava se descobrindo, né? Se conhecendo, e tinha esse lance da dança também que te colocava em evidência, né? A gente dançou no CO e meu irmão foi ovacionado lá, loucura, tipo assim. O CO foi pré-concurso de dança, né? Pré-concurso, isso. Tipo, a gente era New Kids on the Block da Ocidental. O CO foi um divisor de águas para todo mundo. Cara, e claro que tinha rivalidade, né? Como o André já comentou, o Demos Funk, meu irmão, era onde todo mundo queria chegar. Eu lembro até de um episódio que uma vez, eu acho que não sei se o André estava, que o Xandé falou, vamos lá conversar com a galera do Demos Funk. Meu irmão, só que chegou num determinado momento
no beco para cruzar 17. Meu irmão, aquele frio na espinha, todo mundo, imagina, os adolescentes. E os caras eram tudo gigantes, né? Ó, gigante. Né? Tudo patola, eles eram patola. Eles eram mais velhos, né? Era mais velho que a gente, né? Já é outra geração. Mas assim, eles eram patolas, assim, e tal, impunha assim respeito, tá ligado? Então a gente ficava. Vocês foram lá para entrar no grupo. Foi pra entrar no grupo? Foi deles. Eu não lembro direito. O Cláudio foi lá vender a ideia e tal, aí parece que não rolou. Não rolou, a gente voltou. Aí depois, e eu já tinha saído de lá já, eu tinha ido entrar também. Eu fiquei um dia e depois saí. Aí depois que a gente se juntou, né? O André vai falar melhor disso aí, mas eu lembro muito do Demo Sangue porque a gente participou do concurso, né? Que a gente ganhou. Contra eles. Contra eles, cara. Isso foi em que ano? Ixi, deixa eu ver aqui. 88. 88. E esse concurso foi na Holiday. Holiday. Meu irmão, tu O imagina. que vocês lembram desse dia? Bicho, eu tenho um flash só de memória, assim, porque era lá no alto, né? Um palcão lá em cima e meu irmão, tipo, como assim eu tô aqui em cima? Não era fácil subir lá, não. A gente ficou ensaiando um pouco tempo e de repente, sabe aquele negócio daquele filme lá, de repente 30, de repente tu tá lá em cima do palco e todo mundo lá te olhando e o Demon Funk lá alto. E era um negócio intimidador, porque o palco era enorme e o espaço dentro da rodeira era enorme, cabia 5.000 pessoas lá. Tinha muita gente nesse dia. Nesse dia não cabia mais ninguém, tava lotado, não era fácil mesmo não, era uma coisa semelhante a aparecer na Rede Globo, né? Com a diferença de que na Rede Globo você está dentro do estúdio, do lado você está na frente do povo. Então a galera não gostava, né, ia jogar coisa em você, enfim. E aí, o que eu lembro desse dia, assim, eu lembro de quase tudo, né? Porque eu peguei, tipo, eu tenho o hábito de pegar e absorver a experiência, né? E aí a gente foi lá, fomos para lá, a gente fez o nosso próprio uniforme, a gente mesmo pintou, a gente mesmo comprou as roupas, pegou emprestado. Fizemos de tudo para ter uma roupa igual, né? Parecida com a nossa camisa de manga comprida preta, né? Igual, né? A gente pegou um emprestado ali, outro ali. O Piazza eu acho que já tinha uma, o Cláudio tinha outra. O Borel que pintou na serigrafia, né? O Borel pintou uns negócios. E aí a gente, né, fomos para lá. E aí foi se aproximando ali, enquanto isso os caras foram dançando lá e tal, e aí foi se aproximando a nossa vez. Nesse dia o Marcão dançou também. Marcão, ex-vereador? O Marcão dançou samba, inclusive, né? Aí chegou a nossa vez, subimos lá, a gente errou, lógico que a gente então o concurso de dança era todo tipo de dança? Tinha categorias, tinha individual e em grupo. Aí quem quisesse dançar individual, e a gente dançou em grupo, né? Então não eram categorias que estavam disputando entre si, cada um, né? Mas a principal era do grupo. A principal, então foi a última, né? Eu não sei quem dançou por último, eu não sei se a gente dançou. A gente não dançou primeiro, a gente dançou depois do Demos Funk. E aí eu vi lá o Demos Funk dançando lá, a coreografia insana. Incrível, né? Os caras dançando, assim, parecia que era a última dança da vida deles, né? Eu falei, perdemos. Fiquei super preocupado porque a gente é muito novo e inexperiente nesse negócio, né? Eles já vinham de vários concursos de dança, né? Tudo bem que a formação deles era um pouco diferente lá no dia, né? Tinha uns caras mais novos e tal. E a gente subiu. Aí rolou aquela música do Zap lá, que o Marinho, na época o Marinho DJ falecido, né? Que Deus o tenha. Que também foi um dos grandes incentivadores disso aí. Rolou o vinilzão, era vinil e nós caímos para dentro. E aí a coreografia e tal, e normalmente quem estava atrás seguia quem estava na frente. Então a gente conseguiu fechar uma coreografia bacana com poucos erros, né? Mas cada erro na minha cabeça eram erros monstruosos, né? Assim, isso vai deixar a gente mal. Enfim, acabou. Aí eu, caraca, tem que ganhar, né? E aí a galera meio que se espalhou para lá, não sei para onde o Piazza foi, não sei para onde o Cláudio foi, porque era uma multidão muito grande, né? A gente já tinha nossas namoradas lá na época, né? E aí, mas eu, deixei a minha namorada na época com as amigas lá e fui me
para concentração lá atrás, né, no bar, né? E fiquei lá assistindo o resto da galera, eu sozinho, fiquei assistindo o resto do povo, né? Fazendo aquela análise técnica, né? Aí, beleza. Aí na hora de falar quem ganhou, né? O resultado final. E a Holiday, assim, ó, lotado de gente. Eu lá no bar lá atrás, eu via só as cabecinhas, assim, e o palco lá em cima, né? Eu falei, é agora, moleque. Aí o Marinho, em terceiro lugar, fulano de tal. Não lembro quem foi o terceiro lugar. Fulano de tal. Aí galera, aê! Alguma coisa assim, não sei se foi Power Dance. Não foi que eles dançavam pra caramba, mas nesse dia eles não participaram. Era isso que eu ia perguntar. Além de vocês, do Demos Funk, quem mais? Qual outros grupos que participaram? Power Dance, Demos Boys. Nesse mesmo dia eu não me lembro, porque muitos se desformaram, né? We Like Funk. Like Funk, é. Né? We Like Funk, que era da 11, né? Nesse dia eu não sei se eles participaram também, eles costumavam participar. Outros grupos que eu não me lembro, um grupo que era do Piolho, do Júnior, né? Do Júnior Dantas, que faz rap até hoje, e de outros caras, né? É interessante também acrescentar que quando a gente começou aquele movimento, muitos garotos assim da nossa idade vinham, né, junto com a galera toda, e eles incentivados também criaram. Foi. Tem gente que canta rap até hoje por causa desses movimentos da dança na época. Tem gente que é embrenhado nisso até hoje. O Leandro, por exemplo, o Leandro Negão, né? Eu tinha um apelido de Celção aqui também. Ele é um cara também que sempre curtiu até hoje. Um abraço, Leandro, tá? Para você. Espero ver você aqui no Ocidental em breve. E para toda a família do Leandro. Foi um cara também que começou a gostar disso por causa disso. Leandro, que jogou basquete durante muito tempo. O Buiú, que estava aqui ainda agora. O Buiú, ele era criancinha, mas ele acompanhava e tal, né? E vários outros caras, né? Eu, por exemplo, eu estava sempre na sombra dos meus irmãos, que eles já dançavam desde a época da disco, né? Porque eles são mais velhos. E aí eu sempre achei ele louco mesmo, assim, insano, assim, aquele lance de dançar, né? E aí, só para finalizar a parte do concurso de dança, aí o Marinho em primeiro lugar, em segundo lugar o Demos Boys. Aí os caras não queriam pegar o troféu. Não, que a gente dançou muito mais, nós é o bicho e tal. E foram lá e falaram, não, vamos pegar o troféu. E largaram lá e ficaram lá putaço. E em primeiro lugar nós. E a escolha era feita como? Jurado. Você consegue lembrar quem era o jurado? Jurado, Nena, meu irmão. Mas é um pouco tendencioso também, não? Mas não tinha só ele, né? E ele era muito criterioso também, ele não tinha esse papo não. O Nena tinha uma escola de jazz aqui na cidade. Ele era professor de jazz. Professor de jazz, cara. Precursor, ele foi tido como um dos caras que mais dançavam no entorno na época. Eles são o melhor dançarino do planeta. Ele era profissional. Era. Ele dava aula, né? Então além dele... Cara, além deles, tinha outras pessoas que eu realmente não me lembro. Eu acho que tinha uns professores lá. A bancada era grande. Tinha uma galera, e uma galera não era qualquer galera não, era nem que entendia do assunto. Então, assim, o voto de um só não contava. Mas o que o Cláudio falou uma vez? Ele falou que a gente ganhou também porque a gente era diferente, né? A gente, claro, todo mundo menino da periferia, mas a gente era mais novinho. Não se comportava como os outros, por exemplo, né? Que os caras já bebiam, os caras tinham a fama de brigar, a gente não tinha, né? A gente tinha, as menininhas gostavam mais da gente, dizendo ele, né? Ele falou. Então, assim, a gente tinha uma... Como é que fala quando o cara... as pessoas gostavam mais do nosso jeito de menino inocente. A parada era essa. Tá, então anunciam o terceiro colocado. O segundo colocado, Demos Boys, que não quis, Demos Funk, que não quis pegar o troféu. Sim. Aí, automaticamente, o primeiro colocado. Ainda tinha umas galera, mas assim, meio que na cabeça. Quando sai o segundo lugar, você já pensei assim, o principal rival perdeu, então é nós. Mas ainda assim eu fiquei na espera. A gente ficou na expectativa. Aí quando anunciou... Ninguém acreditou. Eu saí correndo lá pra escada, né? Aí encontrei os caras já lá. Cadê você? Tá esperando só você pra gente subir. A gente subiu, foi uma alegria da porra. O resto foi assim, sabe aquele filme americano?
Quando o filme termina ali, você ganha o troféu Karate Kid, né? Eu sempre uso o Karate Kid como exemplo. O Karate Kid não acredita que ganhou e tal, Daniel LaRusso, aí vai lá e pega o troféu e acaba o filme. Todo mundo comemorando. O resto você fica imaginando. Nossa, deve ter sido um bicho a comemoração. E foi mais ou menos isso. A gente só sente falta também de um registro, né, nesse dia. Eu não sei, alguém deve ter feito o registro. A gente não tinha máquina, né, naquela época. Tiraram foto, só que a gente não tinha grana para comprar a foto. Pois é. Aí, quem tiver com essas fotos aí... Magal, será que não tem, não? Pode ser. O Magal, ele sempre... Mas talvez se ele tivesse de nós, ele já tivesse me falado e tal, né? Também acredito. Mas é porque os fotógrafos que eu lembro que estavam lá, era o senhor, que eu não me lembro o nome dele, o baixinho lá da 11. Seu Raimundo, pai da Thaís. Normalmente ele estava lá, ele estava sempre lá. E tinha um outro cara, agora o outro cara não. Bosco, não. Não era o Bosco, não, era um outro cara. Esse cara eu até fui na casa dele, vi as fotos, mas eu tinha que comprar, né? Mas o Cláudio conseguiu muitas, assim que a galera deu pra ele. E sem falar que a gente não ganhou nada, hein? Ganhamos nada, só o troféu. Só o troféu. Não tinha prêmio. Teve um concurso, não foi esse não, mas teve um que a gente, depois que tu foi embora, a gente ganhou o troféu e um mês de entrada grátis na Holiday. Eu meio que já entrava de graça mesmo, então pra mim não adiantou nada, entendeu? E por que você foi embora? Então, cara, aí finalizando ali no ano de 89, meu pai morava em São Paulo e fez o convite para eu ir para lá e tal, para profissionalizar por lá. E eu acabei que comprei a ideia, assim, de saindo... Assim, na verdade eu era adolescente, ainda tinha 16 anos, 16 para 17, aí fui, assim, com muito dor no coração. O Cláudio tem até uma carta que eu escrevi para ele, para os meninos, escrevi... como é que tá todo mundo? É mesmo? Carta que você escrevia. É mesmo. Já dá pra botar lá na nossa exposição. Ele né? tem até hoje, cara. Aí, aí fui, né? Fiquei 4 anos lá e depois voltei. E... Aí os caras fizeram a história aí, o resto da história. Enfim, conheço o Chandelle também há muitos e muitos anos. Afinal, por que Chandelle? Cara, engraçada essa história. Você sabe? Ele me contou uma história, mas isso é mesmo. Vamos ver se bate. Uma vez a gente estava lá na casa dele, inclusive se preparando para ir pro Vem Viver ou pra Holiday, não vou lembrar de qual dos dois. Mas enfim, estávamos lá tranquilo. Eu lembro que ele estava em frente à penteadeira no banheiro, com aquele pente, tá dando grau aqui no Black Power aqui, e ele falou: meu irmão, a partir de hoje eu vou me chamar Chandelle. Aí eu do lado dele eu falei: naquela época tinha o Chandelle, tinha acabado de ser o iogurte. Eu sempre desconfiei, tinha alguma coisa a ver com... tinha acabado de ser lançado e tal. Eu falei: meu irmão, que onda é essa? Que história é essa de Chandelle agora? Não, Chandelle com 2 L's. Eu falei: como assim, cara? Ele: não, porque eu sou bonito e gostoso. Ele estava criando uma lenda pessoal, né? Pegou. E aí, era essa mesma história? É muito semelhante. Ele fala que o personagem da propaganda do iogurte Chandelle chamava Claudinho. Ele fala. E aí aí o resto eu acho que aí casa com o que o Piazza fala. O iogurte, gostou, Então acho que tem tudo a ver. Eu vou espalhar essa lenda por aí. Pegou, né? Acho que foi isso mesmo. Nada modesto um rapaz, né? Bom, eu vou pedir ao amigo Duarte, ou o amigo Israel, para colocar umas imagens e assim, o que vocês conseguiram lembrar, né, rapidinho, porque o tempo também está estourando, vocês puderem falar o que significa essas imagens que vão passar aí agora. Pedir ao amigo Israel para colocar. Não. Primeiramente, o vídeo tá péssima qualidade também, por causa do tempo, né? Mega antigo. E aí, o que consegue lembrar disso aí? Esse vídeo aí tá no meu canal no YouTube, tá, gente? Sim. André X Brito, quem quiser seguir lá. Tem quase 3.000 visualizações. Isso aí o Cláudio... Foi o que o
Carlos gravou, né? Gravou, Dali a gente está no Brinca Carranquinha, né? Em 1989. Canal 6? Canal 6 TV Brasília, da Adriana, né? Que era Carranquinha. Quem é mais velho se lembra do programa Carrossel, né? Então acabou o Carrossel, começou o Brinca Carranquinha. E aí tinha os concursos de dança. Todo final de semana iam os caras lá dançar. Aí já tinha aquilo que vocês ganharam ou não? A gente já tinha acontecido? Já tinha acontecido. Você tá aí? Não, eu tinha acabado de ir para São Paulo. Mas perdeu a chance de aparecer na TV, Pois tá vendo? cara. E foi meio... Mas fiquei muito feliz quando vi meus companheiros aí, cara. Aí quem tá aí? Quem são os integrantes? Quem tá aí? Eu tô do lado direito, né? Eu tô com sapato preto na frente. Chandelle no meio, de pijama branco. O Borel tá do meu lado, tá do lado esquerdo do vídeo. Lá atrás está o Jares, que é o metálico, morava na 13 também. E o Borel tá lá atrás também, tá com o cabelo mais alto. Tá todo mundo com o cabelo igual ali. Eram 6 integrantes? 5. E aí o Borel, agora o Borel tá aqui na frente, né? Aliás, o Pança tá lá atrás. Pança que teve muito tempo um fliperama aqui na Cidade Ocidental, né? Uma lan house, ainda mora por aí, né? Grande amigo nosso. Grande amigo. E é esse pessoal aí, né, que estava lá nesse Bacana, dia. Foi muito legal esse dia aí, inclusive. Israel, pode passar a imagem? E aí, o que foi isso? Eu sou Chandolas, com o mesmo uniforme que a gente está dançando ali. Essa mão aqui do lado aqui não é minha, eu acho que é do Borel, que eu sempre dançava do lado direito, depois que eu mudava para o lado esquerdo, tinha isso também. Essa mãozinha tá parecendo do Borel. Do Borel, lá no fundão você vê que era lotado o negócio. E nesse dia aí não foi nem um concurso de dança, foi uma apresentação de um evento que teve lá. Acho que foi Rainha do Futebol, Noite das Máquinas, alguma coisa Tava assim. energia, Piazza? Não lembro. Não, o Piazza não Você estava também não. não lembra de nada, hein? Não lembro. O Piazza não estava, porque o Piazza não é da época desse uniforme não. Quando ele foi embora que veio esse uniforme. Ah, sim. Pode passar para a próxima? Né? Tem uma plaquinha lá atrás, lá com os troféus na mesa, são os troféus do Demos Funk. Que eles Vocês foram ganharam. convidados? Fomos convidados, né? Lá atrás de calça branca, lá atrás do Cláudio, é o Nena, meu irmão, né? Que ele costumava ser jurado lá. Eu tô aqui em primeiro plano aqui, na frente do Chandolas. O Borel tá ali, do lado de lá atrás de mim. Lá do outro lado, ali do outro lado com uma chuvinha ali de prata, é o Regni, dos irmãos gêmeos que dançavam na época, que hoje tocam pagode. Os dois tocam pagode hoje, um deles é o mestre da panificação, né? Um abraço para os dois. São eles? São Eles? os dois têm uma banda de pagode hoje. Bacana. Que eu esqueci o nome, Sangue Bom, alguma coisa assim. Eu não sei. Eu já fiz algumas coisas pra ele, mas eu não lembro também. Acho que esse final de semana eles têm um show em algum lugar, não me lembro, se eu lembrasse eu faria propaganda agora. Aí você vê que essa foto é de 89, inclusive, né? Está o Marinho lá. Essa chuvinha aí de prata que ele tá soltando fogo ali, ele que fez, com cano de antena e pólvora, né? Achava que ele era louco, porque ia explodir. Mas não, ele teve essa ideia genial aí, né? E basicamente isso. Próxima foto. A banda dele é Balada Show. É, isso aí mesmo. Balada Show. Aí. Ali tá o Chandelle no centro, como sempre. Por que sempre... Cara, velho, ele era o cara. Era o bonitinho da turma. Não era bonito não, ele era só o cara. Assim, ele era o cara das ideias de marketing, né? Ele que era o dono do marketing. Se colocava lá na frente, né? Se colocava também, ele ia lá e... Literalmente. Né? E assim, eu de azul, camisa azul, né? Com um tênis muito bacana que eu gostava, que era um All-Star cano longo. E o Borel de chinelo ali, né? Borelzinho, salve Borel. A próxima. Ali também, foi logo depois que o Piazza foi embora também. Inclusive, Piazza, a galera sempre lembrou de você com muito carinho. Eu sei.
E o Gustavo que eu tinha falado, eu tinha mencionado, Ali, né? é o galego ali, né? Hoje ele tem os filhos que estudam lá na minha escola, né? No Centro de Línguas. Sério? Eu tô agachado ali, volto meio. Ele é um grande artista marceneiro, inclusive, eu vejo os trabalhos dele por aí e tal. Eu tô agachado ali. O Nélio tá ali com a mão no rosto. O Nélio também toca pagode. O Nélio é professor de... ele é professor de cavaquinho, o Nélio, né? Toca muito pagode, um grande músico também, inclusive. Borel tá no meio. Quem tirou a foto foi o Cláudio, por isso que ele não tá no meio. Ah, sim, tá explicado. Tá explicado. O Tito de boné cinza. Tito dançava jazz e breakdance também com a gente, né? O menino ali acho que é o Adilson, ele morreu falecido, inclusive. Faleceu? Eles moravam ali na 13, não era? Na rua do Cláudio. O Beto, tá ali no meio, ali atrás também, de boné. O Martins e o Wesley. O Wesley é filho do Maurício. Né? O Maurício. Maurício. Né? Passar para a próxima. Tá eu e o Gildo também, foi o segundo concurso de dança que a gente dançou com esse uniforme aí, e as meninas do Grandmaster Boys, Girls. A gente criou uma categoria. Criamos uma Sério? categoria. E aí, A Neila, acho que a Neila não gosta muito dessa foto, mas Sério? Tira E a menina ali eu esqueci também, eu esqueci o nome dela, mas também eram meninas muito espertas, assim, elas dançavam bastante. na 11. Né? É isso. Todas da 11, o Gildo era da 11 também. Foi uma época muito bacana também, que... É engraçado falar dessa época aí, que quando a gente ganhou o primeiro concurso de dança, apareceu um monte de gente, que igual o Piazza falou, né? Todo mundo queria fazer parte, queria acompanhar os ensaios. A gente tivemos até um coreógrafo, que era o cara do Trovão? Como é que era o nome dele mesmo? Morava lá na 11, né? Cara gigante. A gente ensaiava na casa dele. Ele tinha uma onda de falar assim, ó, tá chovendo aqui, ó, vai rolar um trovão daqui a tantos segundos. Aí contava, tava no trovão, bro. A gente era moleque. O cara era um xamã, meu irmão. Eu falo que E aí ele falou assim, eu vou treinar vocês, porque eu dancei funk nos anos 70, vambora. E a gente, porra, um mestre. E aí ele fez a nossa coreografia todinha desse concurso de dança aí. Resultado, a gente perdeu. Foi uma lição que a gente nunca mais esqueceu. Nós que tem que fazer o negócio. E foi bem legal, mas foi divertido na época também. Tem mais uma aí, Israel? Essa aí. Do mesmo dia. Clássica, né? Tá vendo? Do mesmo dia tá o Piazza. Pode dizer que eu fui, né? Quer dizer, o Piazza dançou em 2 concursos de dança. No que a gente ganhou e no que a gente perdeu. Né? Tá lá. O Piazza é o último lá. Do centro. Mais forte. Cabelo. Marco Patola. Tá no centro ali. Não era moda, cara. Tá falando de cabelo, tu nem tem. Pô, na época eu tinha. Deixa eu te falar. Olha só, cara. Interessante esse lance dos tênis, cara. Era All-Star? Era Headley, acho que era Headley. Headley e Malak. Malak, meu irmão. Tava tentando lembrar isso. O meu era Adidas. Caríssimo na época mesmo. A calça... Rim, cara. Calça era meio pescador, não? Tendência, mano, na época, né? Bacana, velho. Muito bom. E você foi que ano? Olha o Marinho lá. Isso aí foi em 89. Marinho de camisa vermelha. Vocês já tinham sido campeões já, não? Já, a gente chegou aí como favoritos. Né? Nego, tanto aí, igual o Piazza falou, nosso ensaio para esse concurso de dança era lotado de gente, né? Lotado de gente também. E em alguns momentos a gente ensaiava na casa desse cidadão que eu esqueci o nome, né? O Cláudio que vai lembrar dele. Cara, nesse dia também estava mega lotado. Você pode ver que tem uma banca ali de jurados. Quem fazia parte geralmente era o Tomás. Tomás aqui. É ele ali, ó, no cantinho, dá pra ver só a orelha dele. Ali, não me engano, é a tia da Jaque, do Léo. Deve ser. Elas também sempre estavam por lá. São juradas. Você não sabia o nome delas. Quem tá nessa foto? Tá o Piazza no centro, eu aqui atrás, o Cláudio aqui mais na frente. E o Gil do lado de lá. Passando para a próxima. Isso foi recente, né? Sim. Todo mundo bêbado no aniversário. O que significa? Não tava não. Lá, carinha. Foi aniversário do Piazza.
Ah, é. Piazza vai falar aí desse dia aí. Verdade. Foi lá na casa do Cid Lima. Lá mesmo. Lá na 19, cara. Grande parceiro do Cid Lima e a Cristina, ele era casado com a Cristina. Eu tinha separado da Gina há algum tempo. E a gente fez lá uma baguncinha lá, foi muito bom, cara, esse dia. Se não me engano, depois dessa imagem, se não me engano, vai aparecer um personagem aí que deixou muita, mas muita saudade mesmo. É o Sidão. Você é nosso parceiro. No mesmo assim, dia. No segundo livro fiz uma ampla homenagem para ele. Enfim, tem uns idiotas, desculpa até o modo de falar, que quem foi Cid Lima não sabe a história que esse cara... Tem noção, né, velho? Ficou incrível, cara. Piazza, que você tenha falado, Cid. Meu irmão, esse cara pra mim foi um pai. Foi um cara... Na primeira vez que ele me viu tocando, assim, eu nem fazia música à noite assim ainda, nem tocava na noite e tal. Tocava só porque gostava mesmo. E um dia eu tocando lá no Val, eu tava morando no Val. Aí ele me viu tocando um Tom Jobim, ele falou: meu irmão, você tá doido? Aí bateu na minha cabeça e me deu um beijo, falou: caraca, meu irmão, que onda é essa que esse cara tá fazendo? E eu, assim, sem entender muito, né, porque o cara já era um mestre, né? O Cid Lima tocava Belchior, meu irmão, parecia que o Belchior tava do teu lado, né? Falava: meu irmão, até hoje eu não consigo tocar Belchior, e respeita ele, porque é difícil tocar Belchior. E ele tocava assim na simplicidade. Então eu tenho muito respeito, muito carinho, muita lembrança de Cid Lima. Sempre foi muito carinhoso com a classe dos músicos, né? Já vi ele apresentar muito músico aí, inclusive o Henrique Rocha. Um dia eu tava lá com ele chegou com o Henrique e falou: Piazza, esse moleque aqui é um talento, ó. Em breve você vai ver. Aí o moleque começou a tocar, eu falei: caramba, que voz bacana esse moleque. É um moleque que tá despontando aí, fazendo o som dele. André, tem que falar sobre o Cid? Cid foi o grande incentivador da cultura de cidade ocidental nos seus primórdios, né? Então, Cid, que fez muita festa. Eu conheci o Cid quando eu cheguei no Ocidental, ele estava em plena candidatura para vereador por Lusiânia. Então a gente chegou, a gente veio morar na rua de uma celebridade, né? A rua era dele, era a rua do Cid. Depois que virou a minha rua. E aí o Cid pra mim era um ícone, né, velho? Eu vi o Cid de longe, não tinha nem coragem de falar com ele, né? Assim, pra mim era como assim, um dos caras mais importantes da cidade, porque ele começou fazendo galinhada com samba lá na Anco, quando a Anco era no Lago. Acho que ele foi presidente da Anco, ele cortou a fita de inauguração do CO. Era um cara que tava em tudo. Eu costumo dizer que o Cid é praticamente um bombril, né? Coringa. Assim, ele foi político, ele foi promotor, enfim, foi tudo. Podemos dizer que Cid e Gina é referência. Sim, como fala em juventude dos anos 80. Total, eles sempre foram jovens, né? Sempre vão ser jovens, né? Então, sempre vai estar na lembrança de todo mundo aí, das antigas aqui e tal. A Gina, por exemplo. Até hoje. Até hoje. Você com ela, alegria em pessoa. Mesma Gina. E sempre muito alegre, sempre cheia de ideias, apaixonada pela educação, pelo que faz e tal. E ela sempre teve um negócio interessante que no Dia do Trabalhador de muitos anos atrás chamaram a gente pra, na época a gente já cantava rap, né? Eu, Cláudio e outros caras. E o Regis, né, que apareceu na foto ali também, né? O Regis também toca samba. E a gente foi cantar rap e tal, né? Lá em cima do trio elétrico, lá na praça. A Gina chorou de emoção, né? Que já fazia anos que tinha acabado os concursos de dança e tal. E ela, nossa, que orgulho e tal, né? Os meninos da dança ganhando os meninos do rap, né? No meu, assim, eu não encarava isso com tanta importância, porque pra mim eu não ia continuar fazendo aquilo, mas pra ela foi emocionante, aquele me emocionou também. Eu falei, porra, ela sempre acreditou em nós, né? Então, ela sempre vai ser uma referência pra todo mundo, né? Pois é, dedicar esse programa à família Lima, Cid e Gina Lima. Para finalizar, Piazza, o que a cidade ocidental significa para você? Cara, a cidade ocidental para mim hoje é minha casa. Depois de muitos anos afastado daqui, eu voltei. Tenho casa hoje na cidade.
Casei com uma nativa daqui. Alô, Lorena, te amo, um beijo pra você. Já tô em casa. E, cara, minha mãe mora hoje no Recanto das Emas, quer voltar pra cá, né? Comprar uma casa aqui e passar a aposentadoria dela. Então, cara, hoje eu sinto tanta alegria quando eu saio, eu acordo de manhã, tô na cidade ocidental, vou aqui na padaria, vejo uma amiga aqui, outra ali, converso, e é muito legal, cara. Assim, cidade ocidental pra mim é o lugar onde eu quero morar pra sempre. André Brito, o que cidade ocidental significa? Significa tudo, né? Porque aqui eu trabalho aqui, sou daqui, militei aí em vários movimentos daqui, né? No programa anterior a gente falou muito disso aí e tal. Enquanto muita gente de hoje em dia, muita gente de agora tá falando sobre determinados assuntos, há 30 anos atrás eu já brigava por isso, né? Enquanto hoje tem uns meninos aí do break despertando hoje ainda, já dançava nos anos 80, né? E eu estudava sobre o assunto, não simplesmente ia lá e dançava, eu estudava sobre o negócio, né? Então foi aqui que eu me desenvolvi na cena cultural e tal. Aqui eu comecei minha carreira no magistério, né? Sou servidor efetivo da prefeitura. Então, entre governo e sai governo, a gente está aí, né? Tanto eu quanto o Piazza e o próprio Lander. E nós somos referência, né? Para várias pessoas aqui, né? E Cidade Ocidental, esse nome Cidade Ocidental tem um peso enorme aí nas nossas vidas, né? Minha família mora aqui, eu sou daqui, tenho casa aqui, fora daqui também, mas estou aqui todo dia, várias horas por dia, inclusive, né? E a gente desenvolve um trabalho no Centro de Línguas ali, que é aberto a toda a população, né? Ou seja, tudo que eu me formei na área da educação, na área de cultura, na área de história e outras áreas, tudo para usar tudo isso aqui em Cidade Ocidental, né? Então é tudo usado aqui, tudo em prol da cidade, em prol dos meus que estão aqui, né? Dos meus filhos e etc, né? Então, assim, Cidade Ocidental, todos os esforços que eu tive para poder me formar em várias áreas, eles desaguam aqui. Então não tem como a cidade não significar muita coisa pra gente, né? Bom, agradecer a presença sua, Piazza, André, foi uma honra muito grande e o espaço está aberto às considerações finais. Pô, André, a gratidão é toda minha, cara. Você é um cara também incrível que tem documentado aí a história da nossa cidade e isso pra gente é muito legal, porque a gente tem história, né, cara? A cidade tem muita história legal. Eu queria, só mandar um grande beijo pra Lorena, pra minha mãe, a Fátima, que, trouxe a gente pra cá pra conhecer essa cidade incrível. Meus irmãos Arilson e Osni, moraram aqui também. Né? O Juva, alô Juva, aquele abraço pra você. E pra toda a galera que gosta da gente aqui na cidade. E dizer pra você que essa cidade, ela tem muito pra oferecer pra todos nós. Então, Zé dessa cidade, fale bem dessa cidade lá fora, porque quando alguém fala mal dessa cidade pra mim, meu irmão, tem eu e tem uns amigos aí que a gente briga, viu? Complicado, né? E é isso aí, cara. Muito obrigado pelo espaço. Tamo junto, sempre precisar pode chamar. A gente teria muita história pra contar. Pois é, infelizmente. Tá curto. Obrigado. André. E agradecer ao Lander, né, que por ter aberto esse espaço aí pra gente, aí tá sempre preocupado com a história, em manter a história de Cidade Ocidental, manter os registros de Cidade Ocidental. Daqui a pouco ele tá com a exposição aí de objetos históricos, né? Agradecer aí quem está na audiência aí, meu celular acabou a bateria, então não dá para olhar quem está assistindo, mas todos aqueles que eu mencionei antes, né, obrigado por tá revivendo aí o passado com a gente aí, né? Toda a minha família, meus irmãos, minha esposa está lá em casa me esperando, daqui a pouco eu estou chegando, minha filha também, com certeza ela está acordada, né? Os meus filhos também devem estar vendo aí, então um beijão para todos vocês aí, para minha mãe, né, que não está vendo, que ela vai ver depois, ela deve estar assistindo uma novela,
e a todo mundo de Cidade Ocidental, né? Galera, a gente está aqui, a gente luta por vocês, junto com vocês, e a cultura é a nossa bandeira, tanto quanto a cultura, quanto a educação, né? A bandeira grande aí do Piazza e do Lander, e a gente está aqui para somar, todo mundo junto, sem antagonismo. Bom, pedir desculpa ao pessoal aí que não consegui responder, né? Que o apresentador abençoado esquece o celular, né? Mas dizer que do dia 9 ao dia 13 de dezembro, exposição E Lá Vem História, na Câmara Municipal, está convidado Piazza. Estaremos lá. André Mato que convidado. E espero todo mundo lá. E segunda-feira, programa Memórias. Boa noite, um abraço a todos. Um abraço.